meu povo? Dia ou noite, dependendo do horário que vocês me vejam. Espero que estejam todos bem e com saúde, né? Bora lá. Bora começar nossa aula. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Prontinho, né? Tá compartilhando. Vamos lá. Relacionamento interpessoal versus cooperação na equipe. O que a gente tem para poder falar aí sobre esse tema? O texto referente a essa aula vocês já tiveram acesso, certo? Então, o que a gente tem aí de conceito de relacionamento? Quando a gente primeiro fala em relacionamento em equipe, em relacionamento interpessoal, eu penso que é relevante a gente saber o que trata, né, de relacionamento, o que é uma relação, né? Então, primeiro, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa entender que relacionamento, ele está diretamente ligado a uma condição afetiva, né? Envolve duas pessoas, no mínimo. Pode estar relacionado a uma ligação, a uma situação profissional ou de amizade. Então, a gente não precisa pensar relacionamento somente no âmbito afetivo, né? No âmbito em que, no âmbito amoroso, a gente pode pensar relacionamento em toda a convivência, em toda a partilha, que envolve duas ou mais pessoas, tá? Une o sujeito aos mesmos objetivos e interesses, né? Envolve comunicação, envolve a convivência, atitudes, intencionalidades. O comungar de ideias pode ser tanto na mesma direção, como em direção opostas também. Logo desemboca no respeito, né? No eu perceber que os sujeitos estão sendo propícios à mesma ideia que tenho e dos sujeitos serem propícios a ideias opostas. Então, eu posso ter uma ideia que seja compartilhada ou não, né, por aqueles sujeitos que estão no mesmo contexto. Então, repare, eu posso concordar ou eu posso divergir das ideias que estão sendo compartilhadas, certo? E podemos alavancar o nosso relacionamento a partir dessa divergência de ideia, claro. Por isso que a gente fala que envolve comunicação, né? Então, saber falar envolve também a convivência. Então, de repente, eu tenho uma convivência que me propicie eu comunicar a minha intenção que não seja a mesma que eu vou ter
com, sei lá, com um Joãozinho. Então, no relacionamento, para que eu tenha um relacionamento eficiente, eficaz, né? Eu preciso saber quem é que é o meu interlocutor, quem são as pessoas com quem eu compartilho a minha ligação, seja ela afetiva, profissional ou de amizade, certo? Demanda reciprocidade. O que quer dizer isso, Lorena? Quer dizer que para mim estar em um relacionamento, eu preciso estar receptivo ao que vai ser posto naquele ambiente e também preciso que as pessoas me recebam. Preciso que as pessoas acatem a minha ideia. E essa aula já estava gravada, mas eu resolvi gravar de novo apenas por essa questão da reciprocidade, né? E assim, essa turma em especial, nunca tive problemas com os alunos, mas essa turma em especial é uma turma bastante recíproca, eu me sinto muito acolhida por vocês. Porque quando eu tenho qualquer problema, né, de postar uma aula, de material que não está sendo visualizado, vocês me procuram e tem muita gente que já me conhece, né, no presencial, mas tem muita gente que não me conhece no presencial e assim me chama no privado com carinho. No Pro, não tá vendo a aula não tá postada. Aconteceu algum problema com a senhora? Aconteceu algum problema no AVA? Não estou conseguindo acessar. O problema é só no meu AVA ou é, né, todo o problema? E aí eu me explico e recebo o carinho de vocês, né? Então, assim, o quanto a gente precisa em um relacionamento, né, no nosso relacionamento, inicialmente é um relacionamento profissional, mas assim, quanto a gente pode evoluir nos nossos relacionamentos, né? Um relacionamento profissional pode se tornar um relacionamento de amizade, né? E assim, o quanto que a gente precisa olhar o outro, ser empático, né? Então eu colocaria aí, além na questão do relacionamento, demanda empatia, né? Demanda carinho, né? Demanda tempo, demanda desprender de energia para entender e para perceber o outro, para que assim a gente possa evoluir nos nossos relacionamentos, né? Demanda confiança, demanda respeito e demanda empatia entre ambos, né? Então, seja profissional, seja uma relação de amizade, seja uma relação de uma relação afetiva, a gente precisa ter esse olhar para o outro. A gente tem dois tipos de relacionamento, tem o interpessoal e o intrapessoal, né? Vamos ver aqui o relacionamento interpessoal. Então, nesse tipo de relacionamento, a gente vai ter a forma como um sujeito se relaciona com os demais. Então, como é que eu me porto? Como é que eu me posiciono? E aí, gente, percebam que para cada tipo de contexto em que a gente vai fazer contato, a gente precisa ter um olhar especial. Não dá para a gente ter o mesmo olhar para todos os contextos, não dá para a gente se comportar, né, da mesma forma com todas as pessoas, não é assim. Então, olha, você formal com todo mundo. Quem é todo mundo? Né? Quem é o meu interlocutor? Será que dá para mim poder ser formal? Será que a formalidade ela ajuda ou ela me afasta do meu interlocutor, né? E aí a gente tem que pensar com quem é que eu estou me relacionando. Sempre é esse o norte. Quem é que eu estou me relacionando? Quem é que está me buscando?
contexto que eu tô, né? Dá para, em uma relação profissional, a gente ser informal? Sim, né? Dá para com o chefe a gente ser informal? Sim, dependendo do relacionamento, dependendo da convivência, dependendo de quem é o meu interlocutor. Aí eu consigo ser informal e ter sucesso no meu relacionamento. Tem pessoas que são extremamente formais, né? Tem pessoas que são extremamente burocráticas. E que não dá para você ir na informalidade, porque aquela pessoa ela não funciona assim, né? Tem pessoas que têm um passo a passo, quase um manual, para poder lhe dar uma devolutiva, né? Que não permite que você se aproxime. Então, nesse caso aí, você precisa ser informal. Não dá para ser formal, não dá para ter brincadeira, não dá para ser a pessoa que você é, né? Mas nesse relacionamento aqui, a gente está falando de uma esfera que ela vai mesclar tanto as questões ligadas à informalidade, porque a gente está falando de uma esfera que ela pode ser pessoal, quanto também de uma esfera profissional, que aí a gente vai também lançar mão tanto da informalidade quanto da formalidade, dependendo de que hierarquia e de que pessoa que a gente está falando, tá? Um relacionamento interpessoal, ele trata das relações desenvolvidas com duas ou mais pessoas. Então, a gente não tem um relacionamento eu comigo mesmo. No interpessoal, não. Certo? Envolve a forma como se estabelece a comunicação em ambos. Então, eu não vou ter um relacionamento interpessoal em que eu me relacione comigo mesmo. Porque como é que eu vou ter a comunicação entre ambos? Interpessoal. Lorena, e aí a gente tem um trabalhinho, que é o trabalho da terceira unidade, que eu peço para vocês fazerem, elaborarem uma situação, né? Vocês, enquanto psicólogos do esporte, vocês podem atuar no relacionamento interpessoal, fazendo um treinamento para favorecer a comunicação entre as equipes? Sim, pode. Vocês podem promover palestras? Sim, pode. Isso é uma forma de vocês intervirem, certo? Associa a capacidade de interação. Vai. Ah, não, eu fechei, gente. Abafa. Bora lá. Associa a capacidade de interação e a habilidade de saber aceitar as pessoas como elas são. Então, reparem, todos nós temos nosso telhadinho de vidro, né? Todos nós temos nossas falhas, todos nós temos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, todos nós. Então, quando a gente aceita o outro como ele é, aumenta a probabilidade dele se sentir acolhido, e uma vez que a gente se sente acolhido, a gente também quer acolher o outro, né? Então, assim, percebam como é importante a gente ter vários pesos e várias medidas. O processo de acolhimento, isso conversa muito com a nossa profissão, já que estou, né, falando para psicólogos em formação. A nossa profissão, ela desemboca no lugar de simplesmente aceitar as pessoas como elas vêm e de perguntar, questionar essas pessoas até onde elas querem evoluir, porque não tem um limite. E nesse processo de evolução do outro, a gente também evolui.
né? Porque a gente se treina, a gente se permite a essa construção. Então, a essa capacidade, ela é uma capacidade desenvolvida e não intrínseca. Então, todos nós podemos aceitar as pessoas como elas são, livre de julgamento. Por quê? Porque é uma habilidade, é uma capacidade e a gente pode treinar e evoluir, certo? Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, não é um conceito que somente a psicologia se debruça. A sociologia também se debruça. A disciplina, as ciências humanas, de modo geral, elas se debruçam sobre esse conteúdo, né? Sobre como conversar. Quando a gente pensa na relação médico-paciente, então, olha, o quanto é importante a gente saber comunicar uma má notícia. Ó, você está paraplégico, você não pode mais andar. Você não vai falar isso na lata ou no corredor. Você vai preparar o ambiente para poder falar, né? Ou um falecimento de um ente querido. Quando a gente pensa em comunicar um diagnóstico, isso eu estou falando no âmbito da medicina. Quando a gente pensa que a gente precisa comunicar uma, um tratamento que vai ser prolongado, né? Quando a gente precisa levantar, já trazendo para a nossa área, quando a gente precisa levantar uma hipótese diagnóstica, né? Às vezes o paciente é um tanto quanto resistente à hipótese diagnóstica nossa, né? E apresenta aquela dificuldade de comunicação, né? Quando a gente está numa relação aluno-professor, já trazendo para o campo da educação, né? Um limite que às vezes a gente precisa dar, né? Ou informar que não é bem por aquele caminho que o discente está indo, que aquele caminho ali vai dar um resultado diferente, que ele está errado, né? Então, assim, eu chamaria de traquejo, que é discutido em várias ciências, né? O como comunicar, o como se relacionar. Entendam que a gente não vai ter um olhar único sobre o relacionamento e nem um conceito único, né? Cada sujeito ele vai se relacionar de uma forma, em cada contexto. Em cada vez que a gente faz contato com esse contexto, é um relacionamento totalmente diferente, né? É único, os encontros eles são únicos. As formas como a gente vivencia cada detalhe da nossa existência também é única, tá? Então, o nosso objetivo, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, é compreender a forma como essas relações acontecem. Com qual objetivo, Lorena? Com o objetivo sempre de melhorar. Acabei de falar isso. Qual é o nosso papel enquanto psicólogo? Seja ele psicólogo do esporte, escolar, organizacional, clínico, hospitalar, do trânsito. Lembrem, a gente sai da faculdade com um CRP que nos diz que nós somos psicólogos. Aonde você vai atuar é só o campo. Seu objeto, em momento nenhum, mudou. É o homem em seu contexto. E para quem já foi meu aluno presencial, eu sempre digo: ou de salto 17 agulha, ou de sandália de couro, eu sou psicóloga, né? Ou eu na clínica, ou eu na sala de aula, eu sou psicóloga. O que quer dizer isso? Estamos nessa condição profissional. Nos formamos para isso, né? Passamos 5 anos da nossa vida estudando e o resto da nossa vida, porque a gente entende que cada situação é uma situação e a gente tem que se debruçar para poder nos melhorar e para poder evoluir e para poder crescer e para poder entender, né? Esse eterno vir a ser para os amantes da Gestalt. Então, não importa o campo em que você esteja, você é um profissional
que estuda o homem em relação ao meio, em relação ao contexto em que ele está. Nós estamos aqui para poder entender isso, né? Nós nos debruçamos sobre a literatura para poder entender isso. Esse é o objeto da psicologia. Então, assim, às vezes eu escuto isso também é relacionamento, tá, gente? Às vezes eu escuto tantos colegas de profissões já formados, quanto alguns discentes falarem assim, porque eu sou psicólogo do esporte. Então, isso daí eu não tenho nada a ver. Porque eu sou psicólogo organizacional, então eu não tenho que escutar isso. Nós temos que acolher, seja a demanda que for. Depois que a gente acolhe, aí a gente vai ver se a gente dá conta ou se a gente precisa encaminhar o caso, seja o caso que for. Então, o acolher, ele envolve o escutar, o saber receber, né? Não dá para mim poder acolher fazendo caras e bocas. Não dá para mim poder acolher revirando os olhos. A pessoa tá falando e eu tô lá, ó, ai, que saco, reviro os olhos. Não falo, né, que tá um saco, mas reviro os meus olhos. Que tipo de relacionamento é que eu tô tendo? Né? Como é que eu estou recebendo essa pessoa? Como é que eu estou acolhendo essa fala? Né? Às vezes as pessoas nos encontram na rua e nos perguntam que dia que a gente atende, aonde é que a gente atende, ou um colega que a gente possa encaminhar. Às vezes é chato, às vezes você está fazendo feira, às vezes sua cabeça está 1000 por hora, meu Deus do céu, às vezes está um furacão dentro da gente, porque não parece, mas a gente tem uma vida, né? Mas reparem que foi a gente que se dedicou a isso, foi a gente que escolheu a isso. Ninguém botou um 38 na sua cabeça e disse, você vai ser psicólogo. Né? Então, eu penso que não é o nosso direito a gente negar essa condição que nos colocamos, que nos permitimos estar. Entende? Não é que vocês precisam viver a profissão de vocês a todo tempo, não. Por favor, não me entendam mal. O que eu quero chamar a atenção é como a gente tem recebido as pessoas, como a gente tem recebido literalmente o nosso semelhante, porque nós somos pessoas, né? Então, assim, nós estamos sendo treinados para isso. E nesse momento, e eu tenho percebido isso bastante, nesse momento, quantas pessoas estão carentes de relacionamentos interpessoais, né? O quanto que as pessoas estão precisando melhorar as relações, acolher a demanda do outro, né? Usando de metáfora, ser colo, né? Ser abrigo seguro para o outro. Né? Então, assim, a gente vive uma cultura muito do problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou trabalhando, não estou sendo pago para poder ouvir isso e não posso fazer nada por você, né? Então, assim, o quanto que a gente está reforçando a cultura do o problema não é meu, né? O quanto que a gente está trazendo de impacto negativo para os relacionamentos. É o nosso objeto de trabalho, é o nosso objeto de estudo, é o objeto da nossa ciência. Em algum momento nós somos esse objeto porque nós somos pessoas e estamos em um contexto. Então, assim, preparando essa aula, e insisto, essas semanas, assim, eu tenho vivenciado algumas questões sobre relacionamento e que me fez regravar essa aula para vocês, para que a gente pudesse debruçar mesmo, né? Então, assim, o quanto que a gente acolhe, o quanto que a gente permite a evolução. Somos seres intencionais, mas não precisa a gente só visualizar o lugar do benefício, né? A gente pode acolher para ser acolhido, né? A gente pode treinar a reciprocidade e isso é bacana, tá? Então, todos esses conteúdos aí atravessam esse lugar, diz respeito à interação entre as pessoas, através as esferas e campos variados, e acabei de falar, sendo profissional, pessoal, familiar. Então, como eu me relaciono com minha mãe, com meu pai, com meu esposo, com meus filhos, né? Qual é o meu lugar em cada um desses contextos e em todos eles, quem eu sou enquanto pessoa,
como eu me entendo, como eu percebo, né? O principal objetivo dos relacionamentos interpessoais é fazer com que essa convivência seja agradável entre os humanos. Então, repare, não dá para a gente ser indiferente a essa condição que é intrínseca. A todo tempo nós nos relacionamos com pessoas, né? Nós somos pessoas e estamos nos relacionando a todo tempo. Então, atenção para que a gente não aprenda o conceito, mas erre na prática, né? Então, eu penso que essa aula é uma aula mais dedicada à prática do que à teoria, né? Uma aula que nos faz refletir sobre a nossa condição, tanto profissional quanto a nossa condição de pessoa, tá bom? E o relacionamento intrapessoal envolve a pessoa com ela mesma, é o processo de autoconhecimento. É aquele relacionamento lá que eu disse assim, olha, o interpessoal, eu não tenho eu me relacionando comigo mesma. Aí é um outro tipo de relacionamento. Qual é? O intrapessoal. E o inter envolve eu com os outros, né? Então, no intrapessoal envolve o autoconhecimento, essa análise de mim, como eu sou, como eu me percebo em cada contexto, nos meus relacionamentos, né? O quanto eu julgo importante os meus relacionamentos. Insisto, a gente tem vivido uma cultura que é cada um por si, uma cultura do individualismo, né, que tem nos feito perder essa habilidade e essa capacidade de perceber as pessoas, né, de nos perceber enquanto pessoas que precisam de contato e de convívio. No intrapessoal envolve também inteligência emocional. Lembre, gente, que inteligência é um meio para adquirir o resultado e não um meio perfeito para adquirir o resultado. Então, assim, muitas vezes o sermos inteligentes emocionalmente é dar um grito, né? É dizer, olha, para e não faz isso comigo de novo, não, que eu não gostei. Então, às vezes a gente pensa que inteligência emocional é a gente ser cordial a todo tempo. Não, é eu expressar a minha emoção da melhor forma possível e dar conta dessa minha emoção, né? Então, em alguns momentos não tem como você remediar a situação. Em alguns momentos você vai precisar gritar, e quando eu digo gritar, não é não. Em alguns momentos a gente vai precisar ser um pouco mais ríspido, um pouco inflexível para que o outro perceba que chegou no seu limite. Às vezes a gente não tá afim e tá tudo bem, né? Às vezes a gente pode acolher, pode ser flexível. Então, repare que o que eu estou tentando trazer para vocês é uma questão de dosagem. Nem tanto e nem tão pouco, né? Eu me conheço e uma vez que eu me conheço, eu me relaciono com o outro dizendo, olha, eu sou essa pessoa. Estou em busca da melhora porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode evoluir. Mas eu sou essa pessoa aqui. Deixa eu conhecer você. Relacionamento interpessoal. Quando eu digo que eu sou essa pessoa, porque eu me conheço. Relacionamento intrapessoal. Então, eu sei os meus limites, eu sei do que eu posso melhorar, eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, porque todos nós temos qualidade, todos nós temos defeitos, todos nós podemos sempre melhorar. Certo, Lorena? Até aquela pessoa que é muito difícil, até aquela pessoa que é muito difícil. Lorena, até aquele coleguinho que é delicadinho, até aquele coleguinho que é delicadinho, né? Então, assim, até aquela pessoa que arruma confusão com todo mundo pode melhorar? Pode melhorar. Por que ela arruma confusão com todo mundo, né? Como é que ela se percebe? Como é que ela se entende? Quais são os conflitos que essa pessoa está passando, né? Para que ela arranje confusão com todo mundo? Sempre tem um porquê. Sempre tem uma justificativa. E insisto, nós somos essas pessoas que somos treinadas para ir em busca dessa justificativa. Não dá para sermos psicólogos, né? Para levarmos o nome da nossa ciência à frente se a gente reforçar a cultura do tô nem aí. Não dá para a gente ser indiferente, tá, meu povo?
Qual é a importância, então, dos relacionamentos interpessoais, do meu relacionamento com o outro? No contexto corporativo, o relacionamento interpessoal, ele vai ajudar a lidar com crises, com conflitos, superação de obstáculo, balizar opiniões diferentes, né? Essa ausência de relacionamento vai trazer um declínio na produtividade. Pensando no campo do esporte, repare, se eu não tenho uma boa interação com a minha equipe, com o meu time, logo minha produtividade vai declinar, porque eu vou me sentir só, isolado, aquém, à margem, né? É fundamental para poder evoluir nessas relações e requer autoconhecimento e empatia. Então, eu preciso me conhecer e preciso também me treinar para conhecer o lugar do outro, para que eu possa então lidar tanto com a divergência como com a convergência de posicionamento, de percepções, de valores, personalidades, objetivos. Quais são as vantagens? Pensando no campo do esporte, vai promover a habilidade, né, de trabalhar em equipe, porque eu vou saber ouvir, mas também vou respeitar os meus limites e conhecer minhas potencialidades. Vou aceitar a diferença do outro e por isso a minha convivência vai ser melhor, porque eu já sei que o outro vai ser diferente de mim, não quero que ele seja igual. Então, eu não vou gastar a minha energia vital em fazer com que você pense igual a mim. Eu já sei que vai pensar diferente mesmo. E tá tudo bem, a gente só precisa ver um ponto em comum para a gente poder conviver. Melhora a produtividade, reconhece as partes do time. Então, eu valorizo o lugar de cada um, porque eu me valorizo enquanto pessoa e sei também do meu potencial. Promove o respeito, acabei de dizer, eu não vou fazer com que você pense igual a mim, porque eu já sei que você vai pensar diferente, eu também vou pensar diferente de você, então eu me respeito, eu respeito você. Motiva, né, e promove a cooperação. Eu te ajudo e você me ajuda. Quais são as estratégias para a gente poder ter um bom relacionamento interpessoal? Primeiro, eu preciso me conhecer, certo? Dois, preciso saber como falar, então melhorar minha comunicação. Três, preciso acolher a dor, a dificuldade, o ponto de vista do outro, ou seja, preciso ser empático, preciso ser educado, né? Claro, gente, que a gente vai ter momentos que vai ser mais ríspido, que a gente vai ser inflexível, que a gente está de saco cheio, que a gente talvez solte um palavrão, que a gente revira os olhos, que a gente balance a cabeça, diz, meu Deus do céu, eu não aguento. Claro, mas é um exercício constante, contínuo, né, da gente ser educado, né? E nos dias atuais, cada vez mais tem ficado delicado a gente ser educado, a gente entender qual é o comportamento socialmente aceito, né? Ser educado é isso, é o comportamento socialmente aceito. Entendo, acolho, o quanto é difícil, me percebo nessa condição, mas repare, é necessário. Então, o ser educado, ele é exercitado, né? Eu posso ir lá e me treinar. Ninguém nasce nem educado e nem mal educado. A gente vai se moldando, né? Moscovici traz que nascemos como tábuas rasas, né? Sem nada escrito. Ou seja, a partir das nossas relações, a gente vai convivendo, a gente vai se construindo. Então, às vezes dá um sorrisinho, aquele sorriso de menina amarela que a gente faz, né? Aquele sorrisinho meio que sem vontade, mas a gente precisa dar porque é conveniente, é socialmente necessário. Então, esse equilibrar da balança é a mola propulsora nos relacionamentos interpessoais, assim como a boa vontade, né? A gente está disposto e disponível para que haja evolução dos nossos relacionamentos. Outra estratégia é você reconhecer o erro. Eu vou errar, você vai errar e tá tudo bem, certo? O que a gente vai fazer diante do erro é tentar que ele não aconteça. Mas já vou adiantando, vai acontecer. Então, assim, lembre que hoje quem está errando sou eu. Mas amanhã é certo, meu amor, você também vai errar. Porque nós somos pessoas, então nós somos falíveis, nós somos esquecidos, nós nos atrapalhamos, as coisas não saem como a gente planejou, acontece intercorrência. Isso é viver, isso é se relacionar. Então, que sejamos autênticos, né? Reconhecemos o nosso erro, mas o que a gente vai fazer diante do erro? Tentar remediar. Só.
tentar resolver da melhor forma possível. Volto à questão da boa vontade, né? Então, assim, tem um erro? Tem uma ausência? Tem. Como é que a gente pode resolver? Né? Então, poxa, faltei, beleza. Deixa eu tentar aqui, né? Então, destreza ao realizar e fazer as críticas. Então, atenção, né? Não precisa ser tão duro assim. Às vezes a gente vai assim com a verdade. Eu costumo dizer que é a verdade dos 20 anos, né? Em algum momento também eu já fui assim. Hoje eu já sou muito mais cautelosa ao trazer uma verdade minha, né? Eu coloco a crítica como uma verdade. Então, assim, atenção, né? A gente não sabe de onde é que a pessoa veio, quais são a história de vida, quais são os conceitos, quais são os preceitos, qual é o lugar de fala dessa pessoa, para que justifique a forma como ela agiu, para que justifique a conduta que ela elegeu como a conduta correta, né? Então, assim, a gente não faz nada pensando que está errado. A gente sempre faz pensando que está certo. Isso é uma intenção. E essa intenção, ainda que seja uma conduta errada, precisa ser levada em consideração. Então, olha, eu fiz tal coisa, mas eu achei que era o certo. Então, eu não queria errar, eu queria fazer o certo. Mas errei, beleza. Então, assim, lembrem que é tentando acertar que acontece o erro. E isso precisa ser acolhido, né? Na hora que a gente vai falar, olha, não foi tão bacana, olha, você podia ter feito diferente, né? Volto, melhorar a comunicação. Então, perceba que está tudo interligadinho, certo? E a cooperação, Lorena, no esporte? Uma vez que eu falei que eu me relaciono comigo mesmo, que eu me relaciono com o outro, aonde que entra essa cooperação? Essa cooperação entra no relacionamento interpessoal, aonde eu vou respeitar as regras, eu vou pensando no esporte, né? Eu vou consentir em jogar sucessivamente, eu vou esperar o tempo do outro, eu vou saber que vai ter posições contrárias, eu vou partilhar o que eu tenho, eu vou compartilhar ideias, eu posso compartilhar objetos, né? Eu posso compartilhar jogadas, eu posso ceder para que o outro faça o gol, mas quem deu o passe foi eu, né? Então a gente é a ideia de um ajudar o outro para termos acesso a um bem maior. Quais são as habilidades envolvidas na cooperação? A gente vai ter as chamadas habilidades sociais. O que são habilidades sociais? Um conjunto de requisitos que a gente vai desenvolver para que a gente possa melhor se conectar e interagir com as pessoas e com o contexto em que a gente está. Então, as habilidades sociais, elas são competências que são desenvolvidas. Todos nós vamos ter a possibilidade de termos todas essas habilidades sociais, certo? Basta a gente se dedicar ao desenvolvimento, ao treino dessas habilidades sociais. Gente, lembre, ninguém nasce com as habilidades sociais todas desenvolvidas. A gente vai estar mais sensível a umas do que as outras, porque o nosso contexto nos propiciou a isso. Mas se a gente treinar, né, se a gente nos permitir a esse treino, a gente consegue desenvolvê-las, tá? Vamos conhecer já já as habilidades sociais. Então, a função delas vai ser sempre promover a expressão do desejo e as opiniões do melhor modo possível, né? Essa comunicação, ela vai acontecer sem ter o processo de mal-estar, de ruído de comunicação, de briga, de disse-me-disse, né? Eu digo que é uma azia social, não vai rolar, né? Quando a gente é habilidoso socialmente, a gente sabe como falar e como se portar, certo? A gente vai ter habilidade de interação, de comunicação, civilidade, empática, sentimento positivo, interação social. Vixe, aqui escrevi errado. E habilidade de liderança. Na interação, o que a gente tem? A gente envolve o equilíbrio do contato e do convívio com as pessoas. Então, como eu vou interagir? Eu preciso saber ouvir para que eu saiba falar, delicadeza nas críticas, fazer uso da inteligência, ou seja, do meio para conseguir algo,
nas situações aversivas. Então, é o saber, não sei se como a gente fala assim, é saber contornar a situação, reconhecer os meus erros, saber que os outros vão errar, né? Ter um tempo para realizar a autocrítica. Então, não seja tão dura com o outro, mas também não seja tão duro com você. Né? O desenvolvimento dessa habilidade decorre do contato com os outros sujeitos. Então, se eu quero desenvolver a habilidade social de interação, eu não posso ficar só no meu mundo. Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso conhecer pessoas que tenham ideias divergentes da minha, certo? Eu preciso fazer esse movimento. Somente através desse movimento é que eu consigo ter um treino para mim desenvolver as habilidades de interação. A habilidade de comunicação, iniciar conversa, manter conversa, manutenção do diálogo. O que é que eu tenho que prezar pela fala clara, objetiva? Não fiquem com duplo sentido, né? Brincadeirinhas de mau gosto, palavras que possam ser interpretadas de uma forma errônea, né? Então, assim, a comunicação ela tem que ser clara, direta e com um objetivo previamente estabelecido, né? Então, eu preciso saber sobre vários conteúdos, exercitar a leitura, me ajuda a desenvolver habilidades de comunicação. E a habilidade de civilidade, o que quer dizer isso, Lorena? Trata daquela habilidade que eu vou ser educado, né? Então, assim, destreza dos contextos. Em que contexto que eu estou? Eu comecei a aula falando sobre isso. Então, assim, o contexto que eu estou é um contexto que eu preciso ser formal, que eu preciso ser informal, eu preciso ser intolerável, eu preciso ser flexível, né? O que esse contexto ele espera de mim, né? Como é a melhor forma de eu me comportar? Então, assim, eu preciso dosar qual é a forma de eu me portar no ambiente em que eu estou. Repare que para cada contexto e para cada pessoa que a gente se relaciona, a gente assume uma postura. Opa! E aí eu gosto muito de trazer o exemplo. Enquanto filho, a gente obedece. Enquanto mãe, pai, a gente manda. Mas você é tanto filho, porque você nasceu de alguém, quanto você é mãe e pai, porque você pariu alguém, né? Tem alguém sobre sua responsabilidade. E esse processo é um processo que a gente se constrói e constrói o outro. Você é o mesmo sujeito em todos os dois contextos, porém você assume posturas diferentes. Logo, você vai precisar ter também posturas diferentes de cada um contexto, certo? E a habilidade empática? O que é que trata a habilidade empática? Reconhecer o lugar do outro, saber se colocar no lugar do outro, envolve compreensão das situações, né? Envolve perceber a necessidade do terceiro. Muitas vezes a gente precisa se deixar um pouquinho de lado para que a gente possa ouvir o outro, perceber o lugar do outro, né? Então é importante tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Compreensão dos sentimentos, das condutas, né? Ajuda a solucionar diferentes demandas, certo? E o sentimento positivo, Lorena, que habilidade é essa? Então, é a habilidade onde a gente vai ser solidário ao outro, a gente dedica tempo para auxiliar as dificuldades de terceiros, a gente acolhe o desejo das pessoas, né? Diante de uma situação delicada, a gente oferta aquele ouvido, né? Aquele bom e velho ouvido para ouvir as situações delicadas e aquele colinho quentinho para poder acolher, né? Então a gente desenvolve essa habilidade quando a gente faz atividades de voluntariado, doação de tempo, quando a gente se treina para ter uma visão mais positiva sobre a vida e sobre o outro. E a habilidade de interação profissional envolve a ausência do medo de falar em público, de apresentar os seus projetos pessoais, livre de julgamentos de terceiro, né? As questões profissionais elas podem ser sim bem sucedidas e também podem ser mal sucedidas e tá tudo bem, né? Então assim a gente vai receber críticas no âmbito profissional,
Não levar para o âmbito pessoal, a gente não é aquele recorte, às vezes a gente pensa na nossa cabeça e a ideia é perfeita. Quando a gente vai executar, não sai tão perfeitinho assim, né? E vai ter que ter essa crítica. Poxa, você prometeu o mundo e não está nem oferecendo um recorte dele, né? Então, acolher esse lugar que às vezes a gente consegue contemplar o nosso objetivo e às vezes não, né? Então, clareza para se comunicar, segurança quando a gente vai realizar uma atividade que envolve outras pessoas, vai ser características essenciais para que a gente tenha essa habilidade de interação profissional bem desenvolvida. E a habilidade de liderança envolve se colocar à frente de um grupo, saber como conduzir esse grupo para ter bons resultados. O bom líder é aquele que auto-lidera, né? Antes de eu liderar o outro, eu preciso ser o meu líder. Então, às vezes, a gente é muito ansioso, muito afoito, e a gente precisa se resguardar um pouquinho, porque o nosso tempo não é o tempo do outro, né? Respeitar o seu limite, respeitar o limite do outro, trazer ideias que pela sua conduta você incentive e motive o outro a ser sempre melhor, né? A sempre sobrepor qualquer tipo de situação que venha a reduzi-lo à condição de não alcançar o seu objetivo, né? Então a gente lidera, por exemplo, o que é isso? A partir do momento que eu me autodomino, eu consigo que as pessoas acreditem em si e eu não precise mandar, né? Que elas façam algo, mas eu consigo que seja que a minha postura motive o outro a ter uma ação, certo? Quais são as habilidades sociais e o esporte, né? O que, que a gente traz aí de link para poder finalizar? Então, na habilidade de interação, a gente vai ter o socializar com a equipe. Na habilidade de comunicação, falar seus sentimentos, emoções, comunicar regras, seguir regras. Nas habilidades de civilidade, a gente tem respeitar o espaço do outro, argumentar as regras, prezando pela hierarquia, né? Zelar o respeito para com os colegas que estejam em hierarquia, em hierarquia ou que estejam na mesma posição. Na habilidade empática, se colocar no lugar do outro, não diminuir as dores, as inseguranças, né? A conduta do outro. Então, olha, você foi certo, você foi errado, nada de juízo de valor, né? Acolhe, depois a gente vê como é que a gente contorna a situação. Na habilidade de sentimento positivo, então, diante de um resultado não esperado, refletir, né, frente à situação, acolher o outro, dizer, olha, isso vai passar, hoje a gente perdeu, mas amanhã a gente ganha, a gente vai treinar mais, a gente vai se dedicar mais, né, e a gente vai conseguir. A habilidade de interação social, então, compartilhar as inquietações no contexto social, né, tá inseguro, o resultado não foi aquele que você esperava. Então, quais são os seus planos? Deixa eu comunicar os meus planos, né? E a gente se apoia. Na habilidade de liderança, a gente vai ter que influenciar os esportistas a evoluir, a alcançar resultados, né? A quebrar normas, normas que eu digo limites, né? A quebrar os paradigmas, a se superar sempre, certo? Bem, essa foi a nossa aula sobre relacionamento interpessoal, certo? E aí a gente segue para. Uai, voltou. A gente segue para a nossa próxima aula, que é o conteúdo sobre, se eu não me engano, é Paraolimpíadas. Acho que é isso. Deixa eu ter certeza aqui pelo nosso cronograma. Mas se eu não me engano, é Paraolimpíadas. Um minutinho para mim poder informar vocês. Uai, que não tá abrindo.
Isso. Nossa próxima aula é Paralimpíadas e Inclusão Social. É o próximo tema que a gente vai estar discutindo, tá? Um beijo, se cuidem, fiquem bem. Espero que estejam todos bem e que eu tenha de alguma forma ajudado vocês a evoluir, ainda que seja nesse contato virtual. É sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Um cheiro, meu povo. Fiquem bem.